E se eu te dissesse que os maiores cientistas do mundo estão começando a admitir aquilo que os profetas já sabiam há milênios? E se a própria ciência, tão cética e racional, estivesse agora provando que Deus realmente existe? Pode parecer inacreditável, mas é exatamente isso que está acontecendo. Descobertas recentes têm abalado os alicerces da academia e deixado o mundo inteiro em choque. Fórmulas, códigos genéticos, leis do universo, tudo aponta para uma inteligência superior que orquestrou a criação com perfeição milimétrica. E essa inteligência tem nome: Deus. Neste vídeo, você vai conhecer os fatos mais impressionantes que estão levando até os ateus mais ferrenhos a repensarem suas convicções. E não estamos falando de achismos ou visões espirituais. Estamos falando de dados científicos reais, testados, verificados e divulgados pelas maiores instituições do planeta. A ciência, que antes negava, agora se dobra. E o que isso significa para você? Que chegou a hora de parar de duvidar e começar a enxergar o que sempre esteve diante dos seus olhos. A verdade está sendo revelada. E ela é muito maior do que você imagina. Aliás, você que está assistindo, sabia que mais de 80% das pessoas que veem os vídeos aqui no canal ainda não estão inscritas? Não cometa esse erro. Se você crê que Deus está usando até a ciência para falar com você, inscreva-se agora e ative as notificações. A cada novo vídeo, você vai receber revelações que vão transformar a sua fé e talvez até o seu destino eterno. Agora preste muita atenção, porque o que vem a seguir pode mudar tudo na sua caminhada espiritual. Houve um tempo em que ciência e fé pareciam caminhar por trilhas opostas, quase como dois reinos em constante disputa. De um lado, os cientistas buscando explicações lógicas para tudo. Do outro, os fiéis sustentando uma crença inabalável em um Deus invisível, mas presente. Mas eis que, num ponto improvável da história, essas trilhas se cruzam de maneira tão poderosa que o mundo inteiro é forçado a olhar para cima e perguntar: e se Deus sempre esteve certo ali diante de nós o tempo todo? A revelação não veio por meio de um profeta, nem por uma aparição celestial, mas das mãos de estudiosos, físicos e astrônomos que, ao escavarem os mistérios do universo, encontraram algo que transcende toda a lógica humana. Sim, a ciência, com toda a sua racionalidade, agora aponta para o divino. A descoberta aconteceu em silêncio, como as coisas mais impactantes costumam ocorrer. Dentro de um laboratório de pesquisa em física quântica, um grupo de cientistas tentava resolver um paradoxo sobre a origem da matéria, algo tão complexo que desafia até mesmo os mais brilhantes. Mas o que encontraram foi mais do que partículas e equações. Descobriram uma assinatura, um padrão no tecido do universo que parecia deliberadamente colocado ali. Algo tão perfeitamente orquestrado, tão matematicamente exato, que a única explicação plausível não podia ser aleatória. E foi nesse momento que, até os mais céticos entre eles murmuraram: isso não pode ser obra do acaso. Isso tem a marca de uma inteligência superior. A partir dali, a palavra Deus começou a circular nos corredores da ciência com menos ironia e mais reverência. Mas o que exatamente foi descoberto? Os detalhes técnicos envolvem conceitos como entrelaçamento quântico, constantes universais e a chamada assinatura de fine-tuning, que basicamente revela que tudo no universo está ajustado com precisão absurda para permitir a vida. Mude uma dessas constantes mínimas e o universo inteiro se tornaria hostil à existência. Como explicar isso sem admitir a ação de um criador? Um físico renomado chegou a declarar em entrevista: a ciência nos levou ao limite da razão, e no abismo, além desse limite, encontramos Deus. Essa declaração viralizou. E mais do que apenas uma frase de impacto, ela representava o início de uma nova era, a era em que a ciência começa a dobrar os joelhos diante da espiritualidade. Revelação causou espanto não apenas nos meios acadêmicos,
mas também entre líderes religiosos, fiéis e até ateus convictos. O mundo, acostumado a tratar Deus como assunto de fé, agora era confrontado com a possibilidade de que a existência de Deus pudesse ser demonstrada por métodos científicos. Isso mexeu profundamente com os fundamentos de muitas pessoas. Pela primeira vez, um documentário produzido por cientistas e não por pregadores carregava um título provocador: A Fórmula de Deus. Nele, são apresentados dados, fórmulas e simulações que mostram como o universo parece programado, como se houvesse um código-fonte por trás da criação e esse código apontasse para uma mente divina. O impacto disso foi sentido em universidades, redes sociais e até parlamentos. O que antes era tabu, agora virava manchete. E é nesse ponto que a história fica ainda mais fascinante, porque essa descoberta não se limita a debates teóricos. Ela tem o poder de transformar vidas. Imagine um jovem, criado em um lar cético, que se vê confrontado com essa verdade. Ou uma mulher que sempre buscou sinais de Deus e agora os vê, não em visões místicas, mas em gráficos, equações e experimentos. A revelação de que Deus está presente até nas estruturas microscópicas da realidade toca o coração de forma única. É como se o próprio Criador estivesse dizendo: Filho, eu sempre estive aqui, esperando que você me notasse. E assim, sem alarde, sem relâmpagos ou trovões, mas com a linguagem exata da ciência, ouve um sussurro que ecoa desde a criação: Eu sou. Durante séculos, o homem foi ensinado a escolher entre dois caminhos, o da fé ou o da razão, como se ambos fossem estradas que se afastam cada vez mais uma da outra, e qualquer tentativa de uni-las fosse uma traição a uma das partes. Porém, o que a ciência moderna está começando a revelar, talvez de maneira inesperada, é que esses dois caminhos podem não apenas se encontrar, mas se fundir em uma única estrada iluminada pela verdade. A descoberta de que a ordem do universo é intencional e não acidental devolve à humanidade um elo há muito perdido, a ponte entre a razão humana e a presença de Deus. Basta observar a harmonia das leis físicas, o equilíbrio exato das forças cósmicas e perceber que algo, ou melhor, alguém, está por trás de tudo isso. Como explicar que desde o Big Bang até os padrões do DNA humano, tudo tenha se encaixado de maneira tão precisa, como se fosse planejado? A ciência, ao invés de negar Deus, começa a funcionar como um espelho que reflete sua inteligência infinita. Quando Albert Einstein disse: Deus não joga dados com o universo, ele estava apontando para essa ordem misteriosa que só agora começamos a entender de verdade. O elo perdido não era a ausência de Deus na equação, mas nossa cegueira espiritual em enxergá-lo através das lentes da razão. Ao longo da história, grandes nomes da ciência flertaram com o divino. Isaac Newton, por exemplo, via suas descobertas como uma forma de conhecer o Criador. Galileu Galilei dizia que a ciência nos ensina como o céu funciona, a religião, como chegar lá. Mas foram séculos de conflito, perseguições e mal-entendidos que afastaram os dois mundos. Agora, com as novas descobertas, começa uma reconciliação inesperada. Deus e ciência não são inimigos, são aliados na revelação da verdade. É como se o Criador, pacientemente, esperasse que a humanidade amadurecesse ao ponto de poder entendê-lo até mesmo nos números e nas fórmulas. Essa reconexão entre fé e razão está provocando uma revolução silenciosa. Universidades renomadas criam departamentos dedicados ao estudo de teologia e ciência, buscando entender como essas áreas se complementam. Estudantes que antes viam a fé como um obstáculo intelectual, agora a enxergam como um passo lógico depois de contemplar as maravilhas do cosmos. Isso muda tudo. Muda a forma como nos aproximamos da Bíblia, por exemplo. Passagens como Romanos 1:20.
porque os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas, ganham uma nova dimensão. A fé se torna não só emocional, mas também racional. E talvez essa seja a maior revolução de todas, a de dentro. Quando alguém entende que pode crer em Deus sem precisar abandonar o pensamento crítico, algo poderoso acontece. A mente se expande, mas é o coração que verdadeiramente desperta. O elo entre fé e razão é também um convite para viver uma espiritualidade mais profunda, mais consciente, mais viva. Não se trata de substituir a fé pela ciência, mas de permitir que a ciência seja uma das muitas vozes que ecoam a existência de Deus. E assim, aquele velho muro que separava os laboratórios dos altares começa a ruir, revelando que, no final das contas, todos estão buscando o mesmo, a verdade. Existem momentos em que a própria realidade parece conspirar a favor da fé. A cada avanço da ciência, a complexidade do universo se torna mais evidente, e com ela, a certeza de que há uma mente superior por trás de tudo. Quando olhamos atentamente para as evidências, percebemos que elas não apenas apontam para a existência de um Criador, mas gritam por reconhecimento. A ciência, que antes era usada para negar Deus, agora oferece pistas irresistíveis de sua presença. São sinais espalhados por todos os lados, no funcionamento das células, na ordem das galáxias, na simetria da natureza. O universo inteiro parece ter sido escrito por uma inteligência divina e a ciência, mesmo sem querer, começa a traduzir essa linguagem. Pense, por exemplo, na estrutura do DNA, um código genético formado por sequências extremamente organizadas que controlam toda a vida. Isso não é algo que surge do acaso, mas sim um sistema de informação incrivelmente sofisticado, semelhante a um software. E como todo software, precisa de um programador. Muitos cientistas têm sido forçados a admitir que não existe explicação naturalista suficiente para o surgimento de algo tão intricado. Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano e Cristão Declarado, chegou a dizer: "A ciência mostra como Deus fez as coisas, e a fé explica por que ele as fez." Essa declaração é um reflexo da nova era em que entramos. Uma era em que as evidências científicas nos conduzem diretamente a Deus. E não para por aí. A física quântica trouxe à tona um universo que não é apenas complexo, mas também interligado de maneira misteriosa. Partículas separadas por distâncias enormes conseguem influenciar-se mutuamente instantaneamente. Um fenômeno conhecido como entrelaçamento quântico. Como isso é possível? Os próprios cientistas admitem que não conseguem explicar com as leis tradicionais. O físico John Polkinghorne, que também era teólogo, disse certa vez: "Se você acha que a ciência explica tudo, ainda não entendeu a ciência. O que parece aleatório à primeira vista, na verdade segue uma ordem misteriosa, como se tudo fosse guiado por uma inteligência que transcende espaço e tempo. Deus. A própria existência do universo é um enigma. Por que existe algo em vez de nada? O modelo do Big Bang, amplamente aceito pela comunidade científica, afirma que o universo teve um começo. E se teve um começo, precisou de uma causa. Essa é a base do argumento cosmológico, um dos mais poderosos argumentos filosóficos e científicos a favor da existência de Deus. O renomado filósofo William Lane Craig defende que o universo não poderia ter surgido espontaneamente do nada sem causa, que a única explicação racional é a existência de um Criador. A ciência chega até a borda do invisível, e é ali que a fé toma a mão da razão e mostra o que está além. Essas evidências não são frágeis ou místicas. Elas são sólidas, empíricas, observáveis, e elas incomodam aqueles que resistem à ideia de um Deus. Mas para quem tem o coração aberto, elas se tornam provas de amor. Sim,
porque o Criador não apenas deixou suas impressões digitais na matéria, ele deixou pistas em tudo, como quem deseja ser encontrado. O Salmo 19:1 declara: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Agora, até os telescópios modernos começam a confirmar o que os salmistas já sabiam há milênios. A ciência está apenas decodificando aquilo que o Espírito já havia revelado. A ciência foi construída sobre a ideia de questionar, observar, experimentar e buscar respostas. Mas chega um momento em que ela precisa parar e reconhecer algo que vai além do microscópio e do telescópio. Um momento em que os números não bastam e as fórmulas não alcançam. É nesse instante que a ciência, com toda a sua grandeza, se curva. Não por fraqueza, mas por reverência. Porque há coisas que só a fé consegue explicar. Quando os cientistas começam a admitir que há uma ordem inteligente por trás da criação, não estão abandonando a razão. Estão apenas sendo honestos com os próprios limites do método científico. E nesse ato de humildade, nasce algo extraordinário. O reconhecimento de Deus por meio da própria lógica humana. Essa rendição não acontece em laboratórios com luzes piscando, nem em conferências lotadas. Acontece no silêncio dos escritórios, na solidão dos cálculos, na perplexidade, diante de dados que não fazem sentido algum sem uma presença divina. Cientistas anticéticos começam a rever suas convicções, não porque encontraram um milagre inexplicável, mas porque encontraram uma perfeição tão precisa, tão ordenada, que não há outra explicação senão a intervenção de um Criador. É como se o universo estivesse sussurrando: Eu fui feito por alguém. Eu sou a evidência daquilo que você ainda não entende. E a ciência, com todo o seu arsenal intelectual, começa a ouvir esse sussurro. Vários relatos vêm à tona de pesquisadores que, ao mergulharem nos mistérios do universo, acabaram encontrando fé. Um exemplo marcante é o de Antony Flew, um dos mais famosos filósofos ateus do século XX, que mudou completamente sua posição após analisar as evidências do design inteligente. Ele declarou: Precisei seguir onde as evidências me levaram, e elas me levaram a Deus. Não se trata de conversões emocionais ou doutrinas religiosas impostas. É simplesmente o reconhecimento de que, ao final da linha científica, há uma presença inexplicável. E essa presença é Deus. Isso não diminui a ciência. Pelo contrário, a engrandece, pois a aproxima da verdade. O mais bonito dessa entrega é que ela não nega o valor da ciência, mas a leva para o seu propósito mais alto: revelar os traços do Criador no funcionamento da criação. Quando um cientista declara que a vida não poderia ter surgido ao acaso, ele não está fazendo teologia, ele está apenas aceitando o fato de que há limites para o acaso e que acima deles existe intenção, existe propósito, existe design. A ciência não é rival da fé, mas sim uma aliada que, quando bem conduzida, aponta diretamente para Deus. É como se a fé dissesse: agora que você chegou até aqui com seus cálculos, eu te mostro o que está além dos números. E é nesse ponto que muitas vidas mudam. Porque quando alguém vê um físico, um biólogo, um astrônomo renomado admitindo a existência de Deus, algo acontece no íntimo. Aquele que sempre duvidou começa a se perguntar: se até ele acredita, o que eu estou esperando? Essa é a força do testemunho silencioso da ciência. Ela não grita, mas convence. Ela não prega, mas aponta. E quando se dobra diante da fé, ela não se quebra, mas se completa. É o momento em que os olhos da razão se abrem e veem com clareza que Deus não é um inimigo da ciência. Ele é o fundamento dela. As universidades sempre foram vistas como centros do pensamento crítico, da razão, da pesquisa e da lógica. Por muito tempo, falar de Deus nesses ambientes era quase um tabu, especialmente nas áreas dominadas pela ciência.
A fé era considerada subjetiva, pessoal e muitas vezes desnecessária no processo científico. Mas algo começou a mudar. De forma sutil, quase imperceptível no início, alunos e professores começaram a perceber que quanto mais se aprofundavam nas verdades do universo, mais esbarravam em algo que ia além dos dados. Algo que transcendia a matemática, a física e a biologia. E esse algo tinha um nome: Deus. Não foram poucas as vezes em que estudantes céticos, ao estudarem cosmologia ou genética, começaram a questionar suas próprias convicções. Eles buscavam respostas científicas e encontraram um Criador. O impacto espiritual nas universidades não veio através de pregações inflamadas ou eventos religiosos, mas por meio da própria ciência revelando sem querer o sobrenatural. Em faculdades de renome mundial como Harvard, Oxford e Stanford, surgem cada vez mais grupos de estudo que unem fé e razão. Clubes cristãos organizam debates acadêmicos com base em descobertas científicas. Professores antes ateus se declaram deístas ou cristãos convictos, não por emoção, mas por convicção intelectual. O que mais impressiona é que esse movimento não é forçado. Ele brota naturalmente da curiosidade científica. A busca sincera pela verdade inevitavelmente leva a Deus. E quando um jovem universitário, acostumado a duvidar de tudo, encontra sentido na fé através da ciência, algo poderoso acontece. Ele não apenas muda sua forma de pensar, mas transforma sua maneira de viver. A fé se torna racional e a ciência, espiritual. É o nascimento de uma nova geração de pensadores que não tem medo de colocar Deus e ciência na mesma frase, porque eles sabem que sempre caminharam juntos. Essa mudança já começa a alterar o currículo de algumas instituições. Professores incluem debates sobre metafísica, propósito e até evidências científicas de design inteligente. Cursos antes totalmente materialistas agora oferecem disciplinas que abordam filosofia da religião, teologia natural e até espiritualidade aplicada à ciência. E isso não é retrocesso, é avanço. É amadurecimento acadêmico, porque negar o espiritual é negar uma parte fundamental da experiência humana. E a universidade, como ambiente de formação integral, não pode mais ignorar isso. O impacto espiritual está transformando não só corações, mas também estruturas curriculares e formas de ensinar. E assim, salas que antes ecoavam apenas fórmulas e teorias, agora são também espaços de oração silenciosa, de questionamentos profundos sobre o sentido da vida e de reencontros com o sagrado. Muitos jovens saem das universidades com diplomas em mãos, mas o maior presente que recebem é a fé renovada ou até descoberta pela primeira vez. Eles percebem que Deus nunca foi um obstáculo ao conhecimento, mas sim a origem dele. E voltam ao mundo não apenas como profissionais, mas como luzes em meio à escuridão intelectual. Porque onde a ciência é honesta, a fé floresce. E onde Deus é reconhecido, o saber se eleva. Depois de tudo que vimos, dos cientistas se curvando diante da fé, às universidades redescobrindo o divino, a pergunta mais importante que fica é: e você? O que essa revelação muda na sua jornada pessoal com Deus? Porque a verdade é que não estamos falando apenas de um debate acadêmico, mas de algo que toca diretamente a sua alma. Se até a ciência, com toda a sua rigidez, está reconhecendo a existência de um Criador, não há mais espaço para uma fé superficial. É hora de mergulhar fundo. É hora de viver uma vida espiritual com mais consciência, mais paixão, mais intimidade com Deus. Saber que o universo inteiro foi arquitetado por uma mente divina não deve gerar apenas admiração. Deve gerar compromisso. Deus não criou você por acaso. Assim como as leis da física foram cuidadosamente ajustadas para a vida, a sua existência também foi projetada com um propósito específico.
A ciência mostra que nada é aleatório e isso inclui você. Isso deve transformar a maneira como você enxerga seus dias, suas decisões, sua espiritualidade. Cada célula do seu corpo, cada batida do seu coração é uma prova de que você é fruto de um plano intencional. Saber disso deve reacender em você a chama da oração, da leitura bíblica, da busca por um relacionamento verdadeiro com o Criador. Talvez você tenha crescido ouvindo que fé e razão não combinam, que crer em Deus é coisa de gente ignorante ou fraca. Mas hoje, os próprios pilares da ciência estão dizendo o contrário. Estão dizendo que há um projeto, que há inteligência, que há amor por trás da existência. Isso precisa fortalecer sua fé. E mais, precisa dar a você coragem para viver essa fé de forma pública, íntegra e convicta. Chega de uma espiritualidade tímida, escondida. Agora você pode dizer com confiança: sim, eu creio, e até a ciência confirma. Isso muda tudo. Isso dá voz à sua fé num mundo que antes a ridicularizava. E não pense que isso é só bonito de ouvir. Isso tem aplicação prática. Isso muda a forma como você estuda, como você trabalha, como você se relaciona. Um cristão que entende que Deus está por trás da ordem do universo também passa a entender que sua vida deve refletir essa ordem, com propósito, com excelência, com dedicação. Você não está mais à deriva, perdido entre doutrinas e dúvidas. Agora você tem um ponto de apoio sólido. A ciência apontou o caminho, mas é a fé que te faz caminhar sobre ele. É hora de assumir sua identidade espiritual com alegria. Você é criação. Você é escolhido. Você é amado por um Deus que assina até os átomos com seu nome. E é por isso que essa descoberta muda tudo. Não apenas na academia, mas no seu íntimo. Porque se Deus é real, e agora sabemos que é, então tudo muda. Muda a forma como você lida com a dor, com o sofrimento, com o futuro. Muda a forma como você enxerga a morte e, principalmente, a vida. Esse conhecimento precisa te transformar, não como uma teoria bonita, mas como uma revelação viva. Deus está chamando você para algo mais profundo. E agora que até a ciência aponta para ele, você não tem mais desculpas para ignorar esse chamado. A escolha é sua, mas saiba, o Criador do universo está esperando você de braços abertos. E agora eu te pergunto, o que você sente ao saber que até a ciência está confirmando a existência de Deus? Isso muda algo na sua fé? Você já havia pensado que o universo podia ser uma mensagem direta dele para você? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sincera. Compartilha como essa revelação tocou sua alma. Vamos conversar sobre isso. E se esse conteúdo falou com você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo com mensagens que podem transformar o seu entendimento espiritual. Ah, e já aproveita. Clica no vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nele, a gente revela os 7 sinais bíblicos de que você foi escolhido por Deus, mesmo sem saber. É forte, é real e pode confirmar aquilo que você já sente no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus.